e a gente está aqui para falar sobre um tema que acontece na vida de todo mundo, né? Que tem uma vida com perspectiva de longevidade, tem uma história, e nessa história aqui eu acredito que eu também faço parte, porque eu completei no dia 3 de julho desse ano exatamente 50 anos de idade. E o tema de hoje tem a ver com a minha história de vida. E a minha história de vida, ela é traduzida nesse título aqui. Como eu cheguei aos 50 anos sem dores no corpo. Exatamente isso. Eu tenho 50 anos, acredito que eu estou bem, estou saudável, pratico algumas atividades que mantêm minha energia alta, e para isso eu gostaria de compartilhar com você um pouco da minha história. Como eu cheguei aos 50 anos sem sintomas de dores, com energia, com o objetivo de mostrar que até mesmo uma pessoa que não fez as práticas que eu fiz ao longo da minha vida pode resolver qualquer sintoma de dor no corpo, falta de energia, em exatos 3 meses. É bom a gente reforçar isso, que é possível sim, porque existe um método que resolve dores no corpo em 3 meses, que aumenta a energia em 3 meses, desde que você se comprometa a seguir o passo a passo que a gente coloca. Então, o título é esse: Como eu cheguei aos 50 anos sem dores no corpo. E aí, eu preciso dizer quem eu sou, para quem não me conhece. Eu atualmente tenho o título de mestre Marco, e gostaria de falar um pouco como é que eu cheguei nesse nível de conhecimento para que vocês possam me acompanhar. Porque a explicação do meu nível de conhecimento é exatamente a explicação que vai mostrar a trajetória que eu cheguei para dar condições para que vocês tenham a perspectiva de visualizar que vocês podem resolver suas dores no corpo em apenas 3 meses, melhorar a energia, sair dessa sensação de desânimo, às vezes, que bate, aquela falta de sensação que tem de orientação certa para poder ver qual é o melhor caminho para não sentir dor, para ter mais energia. Então, o objetivo é te dar esse conforto que é necessário para qualquer pessoa que quer ter uma vida saudável, uma vida tranquila, uma vida em que você possa planejar suas coisas, concluir, não desanimar, não ficar vivenciando o ditado da vontade. Conhece o ditado da vontade? A vontade é algo que dá e passa. Então, para que você possa ter a sua vontade sendo realizada e concretizada conforme você teve no dia anterior, você precisa manter todos os dias a vontade da mesma forma. Então, a gente tem que colocar aqui como é que eu cheguei nessa fase da minha vida. Então, para quem não me conhece, mais uma vez, sou o mestre Marco, mas eu não fui mestre, eu não era mestre no começo. Principalmente no ano de 1992, quando eu me formei em Educação Física. Eu me formei em Educação Física e numa fase assim que eu já estava assim numa fase final de adolescência, entrando na fase adulta, e aí o que aconteceu? Nesse meu histórico de pouco tempo de vida que eu tinha tido, eu via muitas pessoas mais velhas sempre falando essa história, chegou nos 50, é a idade do condor, que vai ficar com dor, aquela história. Mas como assim? Como assim tem que ficar com... Todo mundo que chega aos 50 tem dor? Então, eu sempre fiquei com esse negócio na cabeça e, enfim, só sei que eu caí, né, de paraquedas na Faculdade de Educação Física. Eu não tinha planejado isso e acabou que o mundo conspirou, né, para que eu entrasse numa formação acadêmica relacionada à área de saúde. E quais foram as oportunidades que eu encontrei ali? Na minha formação, no final da minha formação e depois que eu me formei, eu passei por 3 episódios que mostram claramente que as pessoas têm dores no corpo, e ficou muito claro para mim que as pessoas, ao longo da vida,
vão ficando com limitações físicas, tendem a não se mexer mais. E aí, o que aconteceu? Eu decidi fazer algo diferente. Eu assumi alguns trabalhos que me oportunizaram entender o ser humano. E aí, eu tive 3 trabalhos aqui para que você possa entender mais ou menos essa trajetória. E aí, o que acontece? Eu trabalhei no SERPO, Sistema de Processamento de Dados do Ministério da Fazenda. Minha missão, corrigir a postura dos trabalhadores de uma empresa de computador. Gente, pensa bem, uma pessoa que trabalha no computador o tempo todo, o que acontece? Ela fica limitada aos mesmos movimentos a maior parte do dia. Quais são os movimentos de uma pessoa que trabalha o tempo todo no computador? É só ficar com a mão ali na frente digitando e mexendo em mouse. E aí, o que acontece? Como a gente estudou medicina chinesa, o que acontece? Na época eu não tinha estudado, mas eu comecei a identificar que as pessoas naquela época estavam desequilibradas. Por exemplo, pegava um profissional de 25 anos, hein? Não estou falando de 50, não estou falando de 30, nem de 35. 25, 28, até 30, 35, todas essas idades. Essas pessoas, na hora de fazer os exercícios de alongamento, que a gente tinha a missão de colocar 15 minutos em cada setor, muitas vezes não conseguiam. Na hora de abrir o braço não estendia todo para trás. Na hora de segurar um pé e flexionar o joelho, muitos não conseguiam. Vários movimentos, pessoas chegaram nem aos 30 anos, o corpo esquecia. O corpo, ele não conseguia fazer. E aí, o que acontece? Esses movimentos comprometidos, eles começaram a me sinalizar que o corpo para. O corpo enferruja independente da idade, principalmente a partir dos 25 anos. E quando você cai nessa situação, você acaba se colocando numa posição em que o seu corpo fica totalmente vulnerável. Então, eu percebi ali que se você deixa de usar o seu corpo, o teu corpo para, o teu corpo se limita. E aí a mesma coisa, eu fui trabalhando isso na faculdade, que eu fiz parte de um programa que era num estágio com 100 pessoas idosas, em que a gente fazia um programa para manter os movimentos dessas pessoas. Então, se existia esse programa para manter os movimentos, é porque as pessoas perdem os movimentos com o passar dos anos. Outra coisa, eu trabalhei em Niterói numa academia, uma academia que era voltada para um público especial, um público que não era acostumado a frequentar a academia, pessoas assim a partir dos 40 anos. Então, a gente tinha um acompanhamento ali mais próximo, não era muito cheia. E eu fui percebendo também que, quando chegavam os alunos, as pessoas tinham limitações de não conseguir levantar o braço, de não conseguir fazer os alongamentos, ter uma mobilidade. E aí a gente foi percebendo claramente que as pessoas perdem os movimentos com o passar dos anos. Então, essa é a primeira fase da minha vida do mestre. Eu não era mestre ainda, eu só era um simples professor de educação física. Um professor formado, que estava comprometido em fazer um trabalho correto para que as pessoas tivessem saúde, qualidade de vida, um corpo mais forte, que pudesse fazer suas atividades. Essa foi a minha primeira fase. A segunda fase foi no ano de 2000, quando eu comecei a entrar numa pós-graduação para me formar em medicina chinesa. Normalmente, uma pessoa que vai numa pós-graduação vai com o objetivo, claro, de ser uma acupunturista, de trabalhar com a medicina da energia e usar com as agulhas. Mas como eu havia me informado antes, eu não fui só com essa intenção de ser acupunturista, eu fui com umas intenções muito mais amplas, pelo que eu havia observado na minha experiência como professor de educação física. E aí, o que aconteceu quando eu me inseri na faculdade de medicina chinesa? Eu defini os meus objetivos. E os primeiros objetivos que eu precisava era dominar algumas teorias. E a primeira teoria que eu precisava dominar para poder executar na minha vida profissional, que seguiu a trajetória da formação do mestre,
foi aprender isso aqui, ó, o conhecimento do Yin e do Yang, o conhecimento do equilíbrio, o quanto é importante você ter uma vida equilibrada. E foi ali que eu fui percebendo que as pessoas, principalmente com o corpo, não aplicam essa ferramenta na vida, que é a ferramenta do equilíbrio. E para você aplicar essa ferramenta aqui na tua vida, você tem que ser Yang e Yin, fazer e não fazer. E aí o que acontece? O que é fazer? Fazer é usar o teu corpo para fazer os movimentos que ele nasceu para fazer. Não fazer é você deixar de fazer, o que seria o descanso, de não fazer demais. Então, nosso corpo nasceu para executar sempre, todos os dias, todos os movimentos que ele nasceu para fazer. Porque se você não executa, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os funcionários do cerco. O corpo enferruja, o corpo não funciona. E aí a pessoa esquece os movimentos ficam limitados e existe a tendência de dores no corpo, falta de energia. Quando o corpo é limitado, a energia abaixa também.